Essa imagem que eu postei são alguns carros que tem para vender lá. São carros usados, tá? Não são carros novos, mas dá uma olhada no valor. O que eu quero falar para você sobre isso? Quanto que vale um carro desse aqui no Brasil? Uns 50? Vamos colocar uns... entre 60, vamos colocar uns 50 mil aí, vale um carro desse, tá? E aí, vamos combinar o seguinte, vamos fazer a comparação pelo salário mínimo. Um salário por hora no Japão, mais ou menos uns 1.200 ienes. Pode variar, tem trabalho que paga mais, trabalho que paga menos, mas vamos colocar uns 1.200. Vezes 8 horas de trabalho, vezes 22 dias, uma pessoa tira em média 210 mil ienes, tá? Se eu estou falando do carro de 250 mil, estou falando de um mês e alguns dias de trabalho. Se eu estou falando do carro de 400 mil, eu estou falando de 2 meses de trabalho. Dito isso, a gente volta para a conta que eu fiz para vocês do salário mínimo. Imagina uma pessoa que vai comprar um carro de 50 mil no Brasil, que é um carro mais ou menos parecido com aquele. O salário mínimo aqui é quase R$ 1.500. Não é isso, mas vamos colocar 1.500. A pessoa leva 33 meses para comprar um carro desse sem gastar nada. Então, enquanto uma pessoa no Japão leva quase 2 meses para comprar um carro, no Brasil a pessoa leva 33 meses. Aí você pode falar para mim o seguinte, tá, Anderson, mas se você converter, lá no Japão ganha em iene, aqui ganha em real, não adianta converter. Mas eu vou converter só para você entender, tá? Vamos colocar 400 mil ienes, que é o mais caro, vezes 0,038. Isso dá 15 mil reais. 15 mil reais contra 50 mil reais. Mesmo eu convertendo, o carro sai mais barato. E aí, quando a gente começa a pesquisar melhor e entender, claro, vai aparecer lá um dos primeiros problemas, a tarifa, a tributação no Brasil, isso é clássico, tá? Mas outra coisa é, como o valor lá é baixo, o japonês gosta de trocar o carro sempre. Tem a questão do shaken, do imposto anual ali que se paga a cada 2 anos, então o japonês ele costuma trocar de carro, tá? E o que acontece com isso? Conforme eu tenho mais carros sendo produzidos, menor o custo de produção e eu tenho mais trabalho naquele país. Eu tenho mais mão de obra sendo contratada. Será que esse não é um problema do nosso país? A gente não tem fábricas, quando tem custo de produção altíssimo, tributação altíssima, as pessoas não compram um carro zero, menos trabalho. Então é uma coisa para se pensar, é claro que eu estou fazendo um vídeo simples aqui, precisa de um estudo muito mais avançado porque eu estou falando, mas percebe o problema inicial que eu estou falando? O problema inicial da diferença de custo, da diferença de poder aquisitivo. É óbvio que a gente tem diferenças culturais, econômicas, mas o Brasil é um país riquíssimo, tem um poder no agro, tem um povo que trabalha bastante, uma população grande, um país grande, tudo que se planta aqui se colhe. Por que uma diferença tão grande, principalmente na parte tributária? Não era melhor ter uma tributação melhor, um poder de compra maior e as pessoas comprando mais, isso gira a economia do país? Enfim, uma coisa para se pensar aí.